E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Vamos falar hoje sobre a matéria de tópicos especiais de contabilidade, mais especificamente sobre o relatório dos auditores independentes, que antigamente era chamado de parecer dos auditores, certo? Mas ele ainda continua dando um parecer, tá bom? Então vamos lá. A nossa introdução. As companhias de grande porte, sejam elas de capital aberto ou não, são as empresas que mais dependem desse tipo de relatório, tá? Porque elas estão cadastradas ali na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para desenvolver os seus negócios, tá bom? Então, esse parecer, esse relatório, é uma espécie de revisão das contas e relatórios de negócio. O auditor, a empresa de auditoria independente, contratado, deve verificar se esses dados internos da companhia batem com o que foi apresentado no balanço, o que deve constar nesse relatório dos auditores. Esse documento visa confirmar ou não se as demonstrações financeiras apresentadas pela empresa atendem às normas internacionais de contabilidade, ou o que a gente chama de IFRS. E se as informações apresentadas são verídicas. Mas, professor, só empresa grande usa relatório de auditor independente? Não, não necessariamente. As empresas de capital aberta, sim, são obrigadas, por causa que elas estão na bolsa. O investidor precisa ali de um documento externo que ateste a vericidade daqueles valores, certo? Porém, grandes companhias de fora utilizam empresas que têm matriz lá fora, filiais, precisam aí, o investidor, o sócio, quer verificar se a sua operação está andando bem. Então ele precisa de um relatório do auditor independente para checar se para reportar ali para sua matriz. Se as outras operações tá tudo correto, ninguém está cometendo erro, os meus números são verdadeiros ou não. E também investidores do mercado, um possível investidor que queira investir, bancos, quando a gente vai contrair, essas empresas vão contrair empréstimos, o banco pede uma demonstração financeira auditada, então querem saber ali quem que está testando ali essa informação, porque não basta também a empresa apresentar e falar, meu patrimônio é X, então quero ver se X alguém atestou que realmente tem X. Tudo bem? Então, e a gente também, os principais, existem muitos usuários, fornecedores também, contratação para fornecedores. Então existe muita necessidade do relatório do auditor para as empresas. Então vamos lá, a estrutura do relatório dos auditores. Em resumo, esse relatório, esse parecer, traz a opinião clara e objetiva do profissional responsável pelo trabalho de auditoria sobre as demonstrações contábeis analisadas. Isso quer dizer que ele vai discorrer sobre a posição patrimonial e financeira da companhia, o resultado das suas operações, a mudança no seu patrimônio líquido de um período para o outro e as origens e aplicações de recursos. Geralmente esse documento é confeccionado em partes, onde a primeira delas traz a identificação das demonstrações analisadas e a definição das responsabilidades da administração e dos auditores. Lembrando, a responsabilidade pela elaboração das demonstrações é sempre da administração. E os auditores têm a função ali de fazer as análises necessárias, os testes para embasar a sua opinião. Beleza? Então, nesse novo formato de relatório do auditor independente, a descrição da responsabilidade do auditor foi ampliada. Então, foi dado maior ênfase sobre a responsabilidade do auditor. Então, ele discorre com muito mais propriedade sobre os testes, as contas que ele analisou. Porque antigamente, se vocês fossem ver um parecer de auditor, era um quadrado, era um negócio muito pequenininho. Então era muito resumido. Lógico, tinha uma importância, ainda tem uma importância gigantesca. Porém, hoje não, é um relatório muito mais robusto, onde há
ele discorre muito melhor sobre as contas que ele analisou, por que ele está testando, embasando aquela opinião ou não, o que foi analisado, certo? E como que e quais são os itens materiais, os itens relevantes que ele analisou. E a segunda parte fala sobre desenvolvimento dos trabalhos, enquanto no final ali, hoje não é no final, certo? Ele fala sobre a opinião propriamente dito das demonstrações, que depois a gente vai entrar nessa parte. Que agora, a conclusão do relatório dos auditores é a opinião propriamente dita. Ele pode ser emitida de 4 formas diferentes de opinião. É o parecer sem ressalva, é o parecer limpo, opinião limpa. Quer dizer, é o mais desejado por todo mundo, né? Quem não quer receber um parecer que não há problemas? Uma vez que demonstra que o profissional corrobora com todos os aspectos relevantes dos assuntos tratados no âmbito da auditoria. Ele foi lá, testou todos os itens relevantes e ele atestou que estava tudo documentado, consegui checar que está tudo apresentado adequadamente. Então, parecer limpo. Ele falou, tá beleza. O segundo é o parecer com ressalva, que é emitido quando o auditor não concorda com 100% das informações, certo? Mas a exceção não é grande o suficiente para um parecer adverso ou ficar sem opinião. É o famoso tá ruim, mas tá bom. Não necessariamente, tá? É que nem falou. Apresenta ali corretamente, porém tem algumas coisas ali que a gente não concorda e ele vai lá e analisa, ele descreve com cuidado o que é o ponto que ele não está concordando. O parecer adverso ocorre quando as demonstrações contábeis estão incorretas ou incompletas e que comprometem o conjunto das demonstrações. O auditor, em seu julgamento, ele deve considerar tanto as distorções provocadas quanto a apresentação inadequada ou incompleta das demonstrações contábeis, certo? Quando da emissão de parecer adverso, o auditor deve descrever os motivos e a natureza das divergências que suportam sua opinião adversa. Ele é a opinião contrária, bem como os principais efeitos sobre a posição patrimonial e financeira e o resultado do exercício ou período, certo? Então ele vai apresentar qual que é o efeito daquela coisa que a gente não está concordando, que o auditor não concorda. Mas ele tem que explicar e detalhar os motivos. E o terror de qualquer empresa é o quarto tipo de parecer, aquele que não foi possível opinar, ou aquele que é a abstenção de opinião. Esse é um mau sinal para acionistas e conselho administrativo, porque significa que o auditor ele não obteve comprovação suficiente para saber que as informações do balanço eram verdadeiras ou não. Ou seja, há grandes chances do balanço pode ser mentiroso, pode ter fraude, pode causar um terror para qualquer empresa, certo? E vamos lá, pessoal. Quem precisa de um relatório dos auditores independentes? As empresas que tiveram no ano anterior, porque você sempre analisa o ano anterior, certo? A gente está aqui em 2020, então o relatório está sendo feito referente ao período anterior. Que tiveram um ativo total acima de 240 milhões de reais ou receita bruta anual superior a 300 milhões de reais. Essas, sim, deverão contratar um auditor independente para verificar se está tudo certo com as contas apresentadas, tá? As empresas que têm atividades reguladas por Banco Central, CVM, Superintendência de Serviços Privados, que é a SUSEP, ou Secretaria de Previdência Complementar, também devem apresentar suas demonstrações financeiras com o aval de um auditor independente. A exigência desse parecer foi criada para coibir e até fiscalizar a ocorrência de fraudes nessas grandes empresas, seja por desvio de verbas ou mesmo uma possível maquiagem nas contas para dar volume nos resultados que não foram tão bons quanto desejado, certo?
Então, basicamente, a gente falou sobre para que serve o relatório do auditor independente, os tipos de pareceres ou opiniões e a sua estrutura. Então, fiquem com essa apostilinha que eu vou disponibilizar para vocês, com esse texto, e fiquem com esse vídeo também, e a gente vai ter atividade sobre isso. Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula.